Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim como você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos diante, Pai, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante, Pai, daquela semente que pode transformar as nossas vidas. Estamos diante, Pai, do poder da Tua palavra, Senhor. Não estamos aqui, Senhor Deus, sustentados na nossa palavra, mas na Tua palavra, querido Espírito Santo. Por isso, neste momento, nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor Deus, seja refrigério, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja ensino, que a Tua palavra seja a orientação que todos nós precisamos, Pai, para um dia chegarmos à glória com o Senhor, para vivermos a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, para andarmos, Senhor, como uma igreja viva, uma igreja ungida, uma igreja cheia da graça e da unção do Teu Espírito Santo. Esta é a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Gente, esse texto aqui, essa palavra, eu comecei a pregá-la, se eu não estou enganado, equivocado, há 2 domingos atrás. Há 2 domingos atrás o Senhor me deu a revelação desta palavra. E no culto, às vezes o Espírito Santo de Deus muda todas as coisas. E eu me lembro que eu comecei a pregar a palavra, e eu abri um parêntese no meio da mensagem e fui por um outro caminho. E o Espírito Santo foi me levando por uma outra direção, e acabou que eu não consegui trazer tudo aquilo que Deus tocou no meu coração com relação a esse texto. Quando o Espírito Santo nos dá uma palavra, quando Deus fala conosco, a própria palavra do Senhor nos diz que nós devemos entregar, nós devemos falar, nós devemos compartilhar aquilo que o Senhor nos dá. Esta palavra aqui nos trata Jesus Cristo falando. Quem está falando aqui nesse texto que eu acabei de ler para você é Jesus Cristo. Ele vem com uma palavra de orientação, ele vem com uma palavra de atenção, ele vem com uma palavra de exortação, onde a finalidade dele é colocar a igreja nos trilhos, é dizer para a igreja: olha, vocês estão nessa terra para vocês serem guardiães da minha palavra, e a minha palavra diz que o Senhor Deus poderoso que nós servimos é fogo consumidor. Ou seja, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela precisa ter fogo, ela precisa ser aquecida, ela precisa ser uma igreja que está disposta, meu irmão, e está sempre disposta para realizar a obra. Uma igreja que não tem preguiça, uma igreja que não acha que está bom, uma igreja que nunca se conforma com o fato de que a sociedade está indo de mal a pior, o mundo jaz no maligno. O mundo que nós vivemos está reservado para um final triste. A palavra do Senhor nos diz isso, mas isso não quer dizer que nós deveremos nos acomodar. Muito pelo contrário, enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver nessa terra, nós temos que nos levantar todos os dias com um objetivo: salvar vidas, resgatar vidas.
Olhar para pessoas que estão perdidas e dizer para elas: existe uma solução para a tua vida. Jesus Cristo pode mudar a tua história. Jesus pode transformar o teu cativeiro. Jesus pode te libertar. Jesus pode te salvar. Jesus pode te curar. Este é o Deus que nós cremos. Nós não estamos num clube social. Nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos simplesmente um membro de uma instituição filantrópica, uma instituição jurídica. Não somos membros simplesmente disso. Nós somos membro do corpo de Cristo nessa terra, onde o cabeça é Ele, e nós devemos aqui nos movimentar de acordo com a sua vontade, para glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso que está na glória. Então a igreja precisa ter esse entendimento, para nós não vacilarmos, para nós não perdermos o foco, para nós não perdermos o alvo. A palavra do Senhor diz que quem tem Jesus Cristo, quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo, tem alvo, tem meta, tem uma direção. E se você, por um acaso, algum dia já apontou para um alvo, já brincou de tiro a alvo, já jogou flecha no alvo, já atirou no alvo, se algum dia você já teve essa experiência, você sabe que o mínimo descuido é o suficiente para você errar o alvo. Todo cuidado que você tem, para você acertar o centro do alvo, você precisa ter uma concentração, um equilíbrio, um discernimento muito bom. É difícil, meu irmão, você permanecer no alvo. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina a vigiar. Essa palavra aqui, ontem, Deus começou a me dar quando eu fui pregar no Ministério Mel, com meu querido amigo pastor Márcio. Estive lá ontem e comecei a ministrar essa palavra e Deus me deu muita coisa em cima do altar lá na hora. E lá naquela igreja eles estão numa campanha que trata sobre a noiva prudente e a noiva insensata. Lá em Mateus 25, Jesus Cristo, ele conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. As 5 prudentes, elas levaram consigo as suas candeias e óleo de reserva. Óleo é unção, óleo é relacionamento com Deus, óleo é andar na vontade do Senhor. Elas levavam isso consigo. E a Bíblia diz que as imprudentes, as insensatas, elas não levaram óleo de reserva. Elas tinham a sua luz, tinham a sua candeia, tinham o seu chamado, tinham a sua missão, tinham o propósito de Deus, mas não cuidavam do relacionamento, do aquecimento, de estar voltado para o Senhor. E a Bíblia diz, Jesus Cristo, naquele texto todo que ele conta, aquela parábola toda que ele conta, a moral da história, a mensagem que ele queria deixar para nós era o seguinte: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que o noivo chegará para voltar para buscar a sua igreja. Então ele está nos ensinando isso. E esse texto é uma continuação dessa palavra. Esse texto é um texto que nos ensina a vigiar. Esse texto é um texto que nos mostra o que Deus espera da sua igreja. Entre as 7 cartas que Jesus Cristo manda João escrever na visão que ele teve na ilha de Pátimos, a igreja de Laodiceia é uma que me chama muito a atenção, porque a igreja de Laodiceia tem muito a ver, meu irmão, com a igreja que nós estamos vivendo hoje na terra, neste tempo. Hoje nós estamos observando muitas igrejas enchendo, muitas igrejas crescendo, muitas igrejas pregando a palavra, mas se nós não tomarmos cuidado, se nós não prestarmos atenção, se nós não levarmos a sério o evangelho, nós vamos nos tornar uma igreja cheia de gente vazia, uma igreja cheia de gente fria, uma igreja cheia, porque ser evangélico hoje está na moda. Hoje eu ainda estava conversando com um pastor amigo meu, e ele estava falando: Fernando, como é difícil ser pastor. Pastor, ele sente frio, pastor, ele sente fome, pastor, ele tem dia que está mal, pastor, precisa de amigos, pastor, tem todas as necessidades que você tem. Só que ao pastor muitas vezes não é dado o direito de errar. O pastor muitas vezes não tem o direito de chegar na igreja triste, por exemplo. Você tem que estar sempre, parece passando uma imagem de super-herói. Ele falando isso comigo.
E eu sou um pouco desencanado disso, porque eu disse para ele: olha, eu sei o que você está dizendo, eu entendo o que você está passando, porque eu cresci num lar evangélico, eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, então a minha vida inteira foi no meio pastoral, eu brincava atrás do altar, eu cresci desta forma. Só que hoje, meu irmão, apesar de as pessoas falarem mal, apesar de hoje as pessoas criticarem, sempre tem alguém para acusar a igreja, sempre tem alguém para falar mal. Você está vindo na igreja, de repente tem um parente seu que está dizendo que está indo lá dar dinheiro para eles, está enriquecendo o pastor, está indo lá ser enganado, está indo lá receber como se você, ao entrar na igreja, recebesse uma lavagem cerebral. Você não tem inteligência, você não tem discernimento, você não tem capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Quem está de fora, por causa do preconceito, não entende como é dentro de uma igreja, muitas vezes age dessa maneira. Nós sofremos por causa disso. Mas eu me lembro, quando eu era criança, eu estava dizendo para ele, eu cresci naquela fase em que ser filho de pastor era quase como alguém que fosse filho de um bandido, filho de um traficante, filho de alguém muito marginal na sociedade. Porque a minha infância e o início da minha adolescência foi naquela fase onde a Rede Globo atacava indiscriminadamente a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando a Universal estava pensando em comprar a Record, aquela briga toda por mídia, então eles falavam que era ladrão, ou seja, jogaram todos os evangélicos no mesmo saco. Então, evangélico era sinônimo de bandido, de ladrão. E quando eu ia para o colégio com 11, com 10, com 9 anos, eu tinha até medo de dizer que o meu pai era pastor. Teu pai é pastor? E ali vinha, meu irmão, tantas coisas que eu cresci ouvindo. Hoje já não é mais assim. Hoje tem artista que é evangélico, hoje tem mulher rebolando na televisão e depois de fazer toda aquela promiscuidade diz que vai na igreja. Ou seja, hoje tem gente que acha que é status ser evangélico. Hoje tem artista do mundo secular gravando música gospel. Por quê? Porque se converteram? Porque estão fiéis ao Senhor? Porque creem na palavra do Senhor? Não, meu irmão, é porque o mercado gospel é um dos mercados que mais cresce hoje. A indústria fonográfica sabe que para vender muito CD hoje, coloca lá uma música gospel no meio do CD do mundo, que vai vender muito mais, porque a igreja está cheia de crente vazio. Crente que vai na igreja, mas está com um pé na igreja e um pé no mundo. Crente que serve ao Senhor no domingo, mas durante a semana serve a outro Deus que não é o Senhor. E o mercado está entendendo isso. E Jesus Cristo está dizendo assim: tomem cuidado. Tomem muito cuidado, a igreja. Tomem muito cuidado, se aqueçam. Fiquem atentos, fiquem espertos. Não fiquem mornos. Não andem todo dia como de qualquer jeito. E aí, o Espírito Santo me deu algumas revelações nesse texto. A primeira revelação está quando Jesus Cristo diz para João: escreva a carta, escreva esta carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Meu irmão, a primeira coisa que eu aprendo aqui é algo extraordinário para o crescimento. Se você quer vencer, se você quer chegar mais longe, se você quer prosperar na tua vida, se você quer receber do Senhor todas as promessas que Deus tem para a tua vida, aprenda um princípio maravilhoso, o princípio da hierarquia, o princípio da autoridade. Jesus Cristo poderia ter se manifestado a qualquer pessoa. Jesus poderia ter dito para João escrever para qualquer pessoa. Mas Jesus Cristo diz assim: escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Se você for hoje parar para observar as pessoas que estão vivendo problemas na sua vida, a grande maioria delas, está vivendo por causa de não entender o princípio de hierarquia e autoridade. É porque você não respeita as leis de trânsito que nós acabamos sofrendo acidentes muito trágicos. É porque nós não respeitamos as leis que regem o nosso Brasil, que muitas vezes, meu irmão, nós acabamos cometendo crimes, contravenções, nos envolvemos em problemas. Pessoas que não conseguem ter esses valores de respeitar a autoridade,
arrumam sérios problemas na sua vida. A palavra do Senhor nos ensina que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Eu estou falando aqui, meu irmão, de um local, quem sabe que você é subordinado, quem sabe você trabalha numa empresa e existe lá um patrão, existe lá alguém que é superior a você. A palavra do Senhor diz que aquela autoridade foi constituída por Deus. Quando nós não entendemos isso, nós começamos a arrumar problema para a nossa vida. Nós começamos a arrumar situações onde a gente sofre. O primeiro mandamento com promessa qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Por que é o primeiro mandamento com promessa? Porque é em casa que nós começamos a aprender, meu irmão, os valores da autoridade. É em casa que uma criança aprende que ela precisa respeitar os mais velhos. É em casa que a criança aprende que ela na rua existem autoridades de trânsito, existem autoridades constituídas, existem pessoas, meu irmão e minha irmã, que nós vamos nos subordinar por toda a nossa vida. E nós aprendemos esses valores primeiramente aonde? Dentro de casa. Hoje, meu irmão, tem filhos, moleques de 3, de 4, de 5, de 6 anos, botando o dedo no nariz do pai, botando o dedo no nariz da mãe, determinando o que eles podem ou não fazer, e os pais não fazem nada. Meu irmão, aqui nós temos lá atrás o policial Franz, hoje veio aqui também nos visitar um agente penitenciário. Eles sabem, a estatística mostra que a grande maioria das pessoas que arrumam problemas com a justiça são porque, meu irmão, não tinham valores de autoridade dentro de casa. Não respeitavam pai e mãe, começaram com os pequenos furtos, começaram com os pequenos enganos, começaram com as pequenas falcatruas dentro da própria casa. E os pais vêm e não dizem nada. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, porque se você não educar o teu filho, se você não tiver este princípio de educação dentro de casa, o seu filho vai acabar aprendendo com uma autoridade ostensiva. Vai acabar aprendendo com uma autoridade policial. Ou seja, Deus instituiu regras na terra, Deus instituiu hierarquia, foi o Senhor que fez isso. E por isso, meu irmão, Jesus Cristo, ele vai e se dirige ao anjo da igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia é o pastor da igreja. Por quê? Porque o pastor é o mensageiro da palavra do Senhor. Pastores são mensageiros da palavra do Senhor. Quando Deus quiser tratar alguma coisa sobre o ministério, Deus vai falar com o pastor da igreja. Foi isso que Jesus Cristo estava ensinando. O próprio Jesus Cristo, meu irmão, quando ele começou o seu ministério, a Bíblia diz que antes dele começar, ele era o Filho de Deus, sem pecado, o chamado poderoso, veio para salvar o mundo. Mas a Bíblia diz que antes dele começar o seu ministério, ele se submeteu ao batismo de João Batista. Por quê? Porque João Batista era a autoridade constituída até então. Então ele precisava cumprir esta regra para poder vencer na vida. Então é a primeira coisa aqui que a gente aprende, meu irmão, o valor da hierarquia, o valor que há nisso. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu não estou falando como alguém que está no topo da cadeia alimentar. Eu sou um pastor de uma igreja, mas que tenho uma liderança sobre mim. Eu tenho um pastor sobre mim, um pastor que eu aprendi a honrar, um pastor que eu aprendi a respeitar, um pastor que me orienta, um pastor que me exorta, um pastor que hierarquicamente está sobre a minha vida. E meu irmão, eu aprendi esse princípio poderoso. Eu estou aqui compartilhando com você porque nós estamos vivendo uma fase da igreja onde líderes vão se levantar nessa igreja. Eu creio que essa igreja é uma igreja de potenciais líderes. Eu creio que essa igreja é uma igreja, meu irmão e minha irmã, que vai evangelizar a nação. Eu creio que muitos de vocês que estão sentados aqui serão os futuros pastores dessa igreja em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender esses princípios poderosos. O próprio Jesus Cristo ensinou isso. E esses valores são fantásticos, meu irmão. Eu aprendi um princípio que a forma como você tratar a autoridade que está sobre a sua vida, seja ministerial, seja no seu trabalho, seja na sua casa, a forma como você ao tratar aquele que é a autoridade sobre a sua vida, Deus vai tratar com você. Exatamente assim que funciona. A Bíblia nos mostra em 2 Samuel capítulo 10, a história de Davi, quando ele manda os seus soldados, os seus mensageiros, ele envia mensageiros a Anum, filho de Naás,
que era um rei que estava herdando o trono do seu pai havia morrido. E a Bíblia diz que Davi, quando ele envia com a seguinte instrução, com o seguinte sentimento: como seu pai foi bondoso comigo, eu vou enviar os mensageiros para dizer que eu também serei bondoso com ele. E a Bíblia diz que quando os mensageiros de Davi chegaram ao rei Hanum, a Bíblia diz que os seus conselheiros disseram: olha, toma cuidado, não dá atenção, acho que Davi mandou só você aqui para espionar a terra. Davi mandou aqui para ver como é que está a terra, você está abalado. Eu creio aqui que Davi vai preparar uma emboscada para você. Quantas vezes, meu irmão, você recebe mensageiros do Senhor, você recebe uma palavra de Deus, você recebe alguém, meu irmão, que veio enviado do Senhor, e na sua mente, no seu ouvido, vem aquela mensagem: será mesmo que é de Deus? Será mesmo que é o Senhor? Será mesmo que não é alguém querendo roubar aquilo que eu já tenho? Será que não é alguém querendo tirar de mim o pouco que eu já tenho? Quantas vezes nós passamos por isso? E a Bíblia diz que Hanum resolveu ouvir essa voz, e eles humilharam, desprezaram e envergonharam os mensageiros de Davi. A Bíblia diz que eles cortaram a barba dos mensageiros, cortaram a sua roupa até a altura das nádegas e mandaram embora. A Bíblia diz que nem para Jerusalém eles puderam voltar, eles ficaram em Jericó durante o tempo que era necessário para crescer a barba, por causa do tamanho da humilhação que eles estavam sofrendo. A Bíblia diz que por causa dessa atitude, Davi mandou o seu exército, e o seu exército matou naquele dia 40.000 homens da infantaria do rei Hanum. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do desprezo, por causa da humilhação. Existem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque têm desprezado a autoridade que Deus tem botado sobre a sua vida. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o patrão. Eu não sei qual é a autoridade que o Senhor tem colocado sobre a tua vida, mas eu quero te dizer nessa noite: honre a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, porque este é um princípio para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse isso. Jesus, quando chegou lá em Jerusalém, no capítulo 23 de Mateus, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que apedreja os seus profetas, você que persegue aqueles que são enviados a você, despreza. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha que reúne embaixo das suas asas os seus filhotes, e vocês não quiseram. Por causa disso a sua casa ficará deserta. Meu irmão, tem muita gente com a casa deserta. O Espírito Santo se afastou dele. O Espírito Santo não age mais na vida dele, porque ele não respeita policiais, ele não respeita autoridades, ele não respeita prefeito, ele não respeita governador, ele não respeita ninguém. Cada vez que ele ouve falar sobre uma autoridade, ou é ladrão, ou é bandido, ou é corrupto. Ou seja, meu irmão, vamos honrar as autoridades que o Senhor constituiu sobre a nossa vida, porque este é um princípio fundamental para nós vencermos nessa vida e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeira coisa, Jesus Cristo poderia, qualquer um, ele vai e diz: escreva a autoridade: eu sou o rei, eu sou o rei dos reis, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Mas eu honro as autoridades, eu respeito as hierarquias, eu cumpro protocolos. Deus é um Deus que cumpre protocolos. Amém? Isso é importante. A segunda coisa que ele fala no versículo 14, ele diz assim: estas são as palavras do amém. Aqui é fenomenal, meu irmão. Aqui o Espírito Santo nos ensina muitas coisas. A palavra amém, quantos aqui não sabem o que significa a palavra amém? Acho que todos aqui sabem. A palavra amém significa assim seja. Repita: assim seja. Jesus Cristo está dizendo assim: estas são as palavras do assim seja. Sabe o que Jesus está dizendo? Que não há alternativa. Jesus está dizendo que não existe um outro caminho. Jesus está dizendo que não existe outra possibilidade. Jesus vai dar uma direção à igreja de Laodiceia, vai dar uma orientação à sua igreja, e na orientação que ele está dizendo, ele bota bem claro: esta orientação deve ser assim, assim seja. Meu irmão, sabe por que muitas orações que nós estamos fazendo não estão tendo respostas? Sabe por que muitas
muitos votos que nós fazemos com o Senhor. Sabe por que muitas palavras proféticas sobre a tua vida, que são liberadas, e você diz amém, não se cumprem? Porque muitas vezes, meu irmão, a nosso amém não significa assim seja, mas significa talvez seja. Talvez vai acontecer. Talvez, quem sabe. Ou seja, o nosso coração, meu irmão, fala o contrário daquilo que a nossa boca está dizendo. Nós falamos com a nossa boca amém, nós declaramos uma palavra profética sobre a sua vida, nós declaramos em cima do altar que o Senhor vai transformar a tua casa, nós declaramos em cima do altar que o Senhor vai transformar a vida do teu filho, que o Senhor vai salvar o teu marido, que o Senhor vai prosperar os negócios das tuas mãos. Nós declaramos profeticamente como mensageiros do Senhor. Muitas vezes nós dizemos amém embaixo na igreja, mas o nosso amém não é uma determinação assim seja, eu tomo posse, é verdade, eu recebo. Nós falamos amém como um talvez seja. Não recebemos a verdade da palavra do Senhor, não acreditamos na profecia. A palavra do Senhor diz que aquele que profetiza assim o faz para encorajar, para consolar e para edificar a vida do outro. Meu irmão, se é palavra do Senhor que está sendo proferida em cima do altar, se é promessa do Senhor que está sendo declarada sobre a tua vida, nunca mais diga um amém como um talvez seja, mas diga um amém convicto com o teu coração, declarando: assim seja, eu tomo posse da vitória do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus. Faça isso, meu irmão, tenha fé, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, que sem fé, a palavra chega a dizer assim: ora, ora, e uma exclamação, ou seja, é uma exclamação, ora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé, você tem que encher o teu coração dessa expectativa. A fé é expectativa, é o firme fundamento das coisas que se espera, isso é expectativa. Creia, meu irmão, quando você receber uma palavra do Senhor sobre a tua vida, a palavra que você está recebendo hoje, saia com ela daqui, dizendo amém, declarando que ela é a palavra de Deus sobre a tua vida, e você vai vencer em nome de Jesus. Lá em Isaías 29:13, Deus diz assim que este povo se aproxima, Deus falando, este povo se aproxima de mim com as suas bocas, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que nós fazemos muitas vezes, nos aproximamos com a boca, honramos ao Senhor com os lábios, mas onde está o nosso coração? Nosso coração está no culto? O nosso coração está de fato na adoração? O nosso coração de fato está no Senhor? Os nossos sentimentos, a nossa alma, tudo que nós temos, nós estamos colocando na presença do Senhor? Ou muitas vezes estamos fazendo parte de um mecanismo? O cantor manda levantar a mão, levanta a mão. O cantor manda dizer glória a Deus, diz glória a Deus para fazer parte do coro. Não, meu irmão, a palavra de Deus, ela só tem poder, a unção de Deus só tem poder, as promessas do Senhor só vêm sobre a sua vida quando você receber elas com todo o teu coração em nome de Jesus. Não basta só ser a boca, tem que ser o coração. Jesus Cristo, a palavra do Senhor em Salmos 101 diz assim que esta palavra é fiel e verdadeira. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, estes habitarão comigo. Aquele que tem vida íntegra, a palavra do Senhor diz em Salmos 101:6, aquele que tem vida íntegra me servirá. Meu irmão, olha o que Deus está dizendo: os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Fiel, meu irmão, é aquele que está com Deus em todas as situações. Fiel é aquele que pode estar passando por tribulação, mas se alguém perguntar o que ele está passando, se ele está desanimado, se ele vai perder, se ele vai desanimar, se ele vai cair, ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O verdadeiro fiel, meu irmão, confia em Deus como Jó confiou, dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Esse é o fiel. Então fidelidade, meu irmão, é como um casamento. É na alegria e é na tristeza, é na pobreza e é na riqueza, é na fartura e é na escassez. Eu não sei qual a fase da sua vida você está vivendo, mas uma fase melhor virá se você permanecer fiel a Deus, servindo ao Senhor, independente da situação que você está vivendo. Isso é o que Deus fala, ou seja, os fiéis habitarão, morarão, ficarão eternamente comigo, o Senhor está dizendo. E aí ele diz: aquele que tem vida íntegra me servirá. Meu irmão,
Integridade não é sinônimo de perfeição. Integridade não é sinônimo de alguém que não falha. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro, e por causa disso o Senhor o livrou do dilúvio. Por causa disso salvou toda a sua família. Mas a Bíblia vai dizer, quando Noé saiu da arca, depois de Deus ter feito tudo o que fez por ele, a Bíblia diz que ele saiu da arca, plantou uma vinha, tomou do vinho e ficou bêbado. Já saiu pecando, já saiu errando. Porque o homem é falho, o homem erra, o homem falha. Integridade para Deus, meu irmão, não é sinônimo de você ser perfeito. Integridade significa qualidade daquilo que é inteiro. Sabe o que é ser íntegro na presença do Senhor? É você se colocar na presença dEle com tudo que você tem, do jeito que você é, como você está. Se você está cheio de falhas, se você está cheio de vícios, se você está cheio de problemas, se entregue do jeito que você está na presença do Senhor, porque aquilo que é ruim Ele vai trabalhar, aquilo que não presta Ele vai jogar fora. Mas para Deus poder fazer a obra na nossa vida, nós precisamos nos entregar inteiramente a Ele. Então o Senhor está dizendo, aquele que tem vida íntegra me servirá. É por isso que você vê, meu irmão, Deus pegar gente do lixo e colocar em lugares altos. É por isso que você vê Deus pegar ex-traficantes. É por isso que você vê Jesus Cristo libertando, sarando, mudando a vida de prostitutas. É por isso que você vê Jesus Cristo mudando a vida de leprosos, pessoas que ninguém acreditava. Por quê, meu irmão? Porque eles entenderam que eles já não tinham mais nada para oferecer. Eles entendiam, eles reconheciam que ou era Deus ou não era mais ninguém. Ou era Deus ou as coisas não aconteciam. Ou seja, eles se entregavam inteiramente na presença do Senhor, ainda que fossem leprosos, ainda que fossem pecadores, ainda que fossem, meu irmão, marginais. É assim que acontece quando vem alguém, meu irmão, que está à margem da sociedade. Ele se derrama ao pé do altar. Meu irmão, Deus não está preocupado com a sujeira que ele está vivendo. Deus está preocupado com o coração contrito, quebrantado, que se derrama inteiramente nas suas mãos. Assim Deus pode transformar. Só que tem muita gente que acha que não precisa de Deus porque eu não faço tantas coisas erradas, eu piso na bola aqui de vez em quando, mas eu compenso lá. Ou seja, não se entrega inteiramente ao Senhor, porque ainda confia nas suas forças, confia ainda nos seus valores, confia nos seus princípios, confia, meu irmão, no seu entendimento. E o Senhor quer que você confie inteiramente a Ele. Confia a tua vida a Ele, confia os teus valores a Ele, confia os teus princípios a Ele. Deixa o Senhor trabalhar naquilo que é necessário na tua vida. Mas o Senhor é um Deus educado, o Senhor é um Deus que nos deu livre-arbítrio, o Senhor é um Deus que Ele está à porta e bate. E a Bíblia diz que aquele que ouvir e abrir a porta, ou seja, não é Deus que vai enfiar o pé na porta, você tem que querer, meu irmão. Se você quiser, Deus completa a obra em você, Deus transforma a tua vida, Deus sara as tuas feridas, Deus tira aquilo que você sabe que não presta dentro de você, mas você deve vir como você está. Essa é a maior batalha que o pecador sofre na mente, principalmente aquele que já tem um certo discernimento da palavra do Senhor. Porque você vai conversar com alguém que está no pecado e ele conhece a palavra de Deus. O pensamento dele é o seguinte: não, eu não vou porque eu estou todo errado, eu vou primeiro dar uma consertada e quando eu estiver melhorzinho eu vou. Ou seja, ele quer anular o sacrifício de Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Ele já verteu o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Basta nós aceitarmos o fato de que nós somos pó e sem Ele nós não vamos conseguir vencer, e nos entregarmos inteiramente a Ele. A partir desse momento, meu irmão, Ele vai fazer a obra na nossa vida e nós seremos referencial, nós seremos sal, nós seremos luz, nós seremos, meu irmão, exemplos a serem seguidos nessa terra, conforme a palavra do Senhor nos orienta a ser. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra em você, deixa, meu irmão, coloque inteiramente o teu coração ao Senhor, assim seja. Determine no teu coração a partir de hoje, as orações que você fizer, aquilo que você buscar do Senhor, aquilo que você está esperando que Deus faça na tua vida. Quando você terminar a tua oração e dizer amém, tome posse, porque a Bíblia diz: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta é aberta. Mas é necessário ter fé e determinar: assim
seja em nome de Jesus. Jesus Cristo, então, ele já começa ali nos ensinando isso. E aí, meu irmão, ele vem aqui no versículo 15, ele vem com a sua exortação, ele vem com aviso, e ele diz para a igreja: conheço as suas obras. Ou seja, Deus nos conhece, o Espírito Santo de Deus nos conhece. Às vezes nós estamos preocupados com o que o pastor vai dizer, estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar, estamos preocupados, meu irmão, com aquilo que os outros podem imaginar de nós, e não nos preocupamos com aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, aquele que sabe todas as coisas, aquele que antes que saia uma palavra da nossa boca, já sabe o que nós vamos falar, aquele, meu irmão, que cuida de nós, aquele que está em todos os lugares. Ele diz: conheço as suas obras. E aí ele diz: sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Olha o perigo. Isto é o que nós estamos vendo, meu irmão, muito dentro das igrejas. São aqueles que não são nem frio e nem quente, estão ali meia boca, vivendo uma vida mediana. Muitas vezes, meu irmão, nós deixamos a mediocridade tomar conta da nossa vida. A mediocridade às vezes toma conta da nossa vida no nosso local de trabalho. Nós vamos trabalhar todos os dias como alguém que vai por obrigação a um lugar. Nós vamos trabalhar como alguém que não aguenta mais, precisa ir, porque afinal de contas, somos aí, fazemos parte de um sistema, e eu trabalho do jeito que eu trabalho, para ter no final do mês o meu sustento, e tá bom assim, e eu estou vivendo essa vidinha, e eu não quero mais nada, estou legal, não tem sonhos, não tem perspectiva, não tem projeto para frente, não tem um coração querendo crescer. Uma vida medíocre, uma vida, meu irmão, que se torna meia boca. Deus nunca fez o homem para viver uma vida meia boca. A Bíblia diz que o Senhor nos fez para andarmos por cima e não por baixo. A palavra do Senhor nos diz que nós fizemos, que Ele nos fez para nós crescermos, prosperarmos, abundarmos, conquistarmos essa terra em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, nós precisamos jogar fora esse sentimento, meu irmão, de mediocridade que nos toma conta muitas vezes. A palavra do Senhor diz em Provérbios assim: viste um homem diligente no seu trabalho? Provérbios pergunta: viste um homem diligente? Salomão fala: viste alguém proativo? Viste alguém prestativo? Viste alguém animado? Viste alguém disposto no seu trabalho? Viste, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte, diz a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Que se você for diligente, se você for disposto, se você for prestativo, se você, meu irmão, der o melhor de você, aonde você está hoje, a palavra do Senhor diz: fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. A palavra do Senhor garante, meu irmão e minha irmã, que se você for diligente no teu trabalho, você não vai trabalhar para gente obscura, você não vai trabalhar para os de baixa sorte. O Senhor te colocará sobre cabeça, o Senhor te colocará sobre reis, o Senhor te colocará, meu irmão e minha irmã, com pessoas que de fato possam influenciar, agregar, acrescentar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo, assim seja. Então, meu irmão, o que Deus diz? Seja diligente, seja proativo. Sabe o que é uma pessoa proativa? Pessoa proativa é aquela que se antecipa aos problemas. Essa é a proativa. Meu irmão, coisa mais triste que tem para quem coordena uma equipe, para quem lidera pessoas, é você ficar sempre tendo que dizer para alguém: faça isso, faça aquilo, vá lá, vai aqui. Uma pessoa que não toma iniciativa de nada. Meu irmão, aqueles que tomam iniciativa, eu não estou falando de metido, eu não estou falando daquele que faz o que não mandou ser feito, eu estou falando daquelas pessoas que veem um problema e resolvem a situação. Estas pessoas, meu irmão, estes são os diligentes, estes são os proativos, estes são aqueles que vencem na vida em nome de Jesus. Olha a história de José. A Bíblia diz que José era um menino cheio de sonhos, e a Bíblia diz que ele vai para um fundo de poço. Um dos estágios, muitas vezes, do sonho de Deus para a nossa vida, meu irmão, é o fundo do poço. Porque no fundo do poço a gente reconhece a soberania de Deus, no fundo do poço a gente reconhece que a gente precisa de Deus, no fundo do poço a gente sabe, meu irmão, a gente toma
conhecimento de que sem Deus nós não vamos poder sair dali. Nós colocamos Deus no lugar que Ele deve estar, que é em cima, porque no fundo do poço nós só temos um lugar para olhar, é para cima. E quando nós olhamos para cima, nós vimos o autor, consumador da nossa fé, o realizador dos nossos sonhos, aquele que vai realizar a promessa dele em nossa vida, em nome de Jesus. Mas tem muita gente, meu irmão, que se não tiver num poço, olhando apenas para o barro, ele não consegue olhar para cima, porque enquanto ele está tendo uma visão, ele está olhando para tantas coisas, menos para o alto. Deus joga dentro do poço, ele só pode olhar para cima, e aí ele enxerga Deus. Então tem muita gente que cai no poço para poder realizar o seu sonho. José caiu no poço, e de lá Deus levou ele para a casa de Potifar. Na casa de Potifar José era escravo, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Meu irmão, não se preocupe, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que se preocupa se o patrão é ímpio. Tem muita gente que acha que não está prosperando porque o patrão não serve a Deus. Tem muita gente que acha que não está prosperando porque está vivendo numa casa, num lugar de ímpios. Meu irmão, não se preocupe com a vida espiritual do seu patrão, preocupe-se com a tua vida espiritual, porque a Bíblia diz que onde José estava, o Senhor estava com ele. Meu irmão, Potifar era um ímpio. Potifar era o chefe da casa do faraó. Potifar não servia a Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José, sabe por quê? Porque lá na casa de Potifar, José estava servindo. Lá na casa de Potifar, José estava à disposição. Lá na casa de Potifar, José estava pronto e preparado para servir sempre que fosse necessário. A Bíblia diz que Potifar colocou todas as coisas da sua casa nas mãos de José. Potifar preocupava-se apenas com o seu alimento. Sabe por quê? Porque onde há um filho de Deus há prosperidade. Onde está um servo do Senhor, o Senhor abençoa. Se você for diligente, prestativo, proativo, onde você estiver, o Senhor vai fazer você crescer em nome de Jesus. José estava lá na casa de Potifar. De lá, meu irmão, ele foi para a cadeia. Sabe qual era uma das virtudes de José? Um dos dons que José tinha? Não só sonhar, mas também interpretar sonhos. Meu irmão, José estava na cadeia, e a Bíblia diz que lá na cadeia o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que onde ele ia, o Senhor ia com ele. O chefe de José, o carcereiro da prisão, a Bíblia diz que deu todas as chaves da cadeia na mão de José. José cuidava dos presos. José tinha influência no meio dos presos. E a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Mesmo na prisão, o Senhor estava com ele. Quantos, meu irmão, que estão aprisionados por qualquer motivo na vida, mesmo nas prisões existenciais que nós estamos vivendo, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, Ele estará conosco, nos ensinando em nome de Jesus. José estava na cadeia, meu irmão. Ele poderia estar ali sem entender: meu Deus, o que vai ser dos meus sonhos? E a Bíblia diz que José, uma das virtudes era interpretar sonhos. E a palavra do Senhor diz que ele, ao interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, foi acabar no palácio real de Faraó. Meu irmão, José poderia não querer interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Afinal de contas, o meu talento é muito grande para me colocar à disposição de você. O meu talento é muito importante para eu colocar à disposição de pessoas inferiores a mim. Quantas pessoas, meu irmão, que não crescem na vida, não desenvolvem na vida, porque elas olham todo mundo de cima para baixo. José dentro da cadeia era o maior potencial que tinha ali. José dentro da cadeia era o líder do comando vermelho do Egito. José na cadeia estava comandando todas as coisas, mas a Bíblia diz que ainda assim ele estava servindo. Ainda assim ele estava sendo proativo. Ainda assim ele estava sendo alguém que estava ali para auxiliar as pessoas. O seu talento que diferenciava ele de todo mundo, ali dentro ele usou para servir o copeiro e o padeiro. Meu irmão, sirva as pessoas que estão à sua volta, ainda que essas pessoas aparentemente não tragam benefício nenhum para você, ainda que aparentemente essas pessoas não podem mudar em nada na sua vida. Meu irmão,
hoje pode não mudar, mas este insignificante, entre aspas, que sabe estar do teu lado hoje, amanhã poderá estar na presença do faraó, e ele vai se lembrar de você, ele vai se lembrar de você na presença do rei, ele vai dizer: olha lá, quando eu estava no fundo do poço, alguém que tinha muita qualidade, tinha muita unção, alguém que tinha credibilidade, alguém, meu irmão, que tinha características importantes, me ajudou. Hoje eu estou aqui em cima, eu quero ajudar ele também em nome de Jesus. O copeiro se lembrou de José, e José se tornou o governador do Egito. Ou seja, a palavra do Senhor nos ensinando, meu irmão, a nós servirmos, a nós realizarmos a obra do Senhor, a nós deixarmos, meu irmão, de sermos mornos. Muitas vezes a gente se enfraquece na caminhada, a gente desiste do nosso chamado, a gente desiste do nosso propósito, a gente desiste do nosso ministério. Quantas pessoas, meu irmão, que estão dentro das igrejas cheios de potenciais, estão vivendo uma vida medíocre, meu irmão, dentro da igreja também? Quantas vezes, meu irmão, o Senhor não pode prosperar a vida do seu povo, porque o seu povo tudo que faz na hora da tribulação e da prova é murmurar? Meu irmão, a palavra do Senhor nos ensina que Deus é um Deus que faz provas. O método de Deus para fazer-nos crescer é através de provas. Mas tem gente que o Senhor colocar uma provinha na vida dele, ele já começa a murmurar, ele já começa a reclamar, ele já começa a amaldiçoar, ele já começa a falar mal dos outros. Por isso ele nunca consegue prosperar, porque ele não está apto, meu irmão, para viver as provas do Senhor. A palavra do Senhor diz que se você nasceu de Cristo, se você é revestido de Cristo, se você vive com o evangelho da palavra do Senhor, você não vive no pecado. A Bíblia diz que o maligno não tem poder para lhe tocar, e se o maligno não tem poder para lhe tocar, meu irmão, entenda que as provas que você está vivendo, que a tribulação que você está passando, que os desafios que estão aí postos na sua frente, são as oportunidades que Deus está te dando para fazer você crescer em nome de Jesus. Por isso se aqueça, por isso levante a tua cabeça, por isso erga a tua voz, por isso clame ao Senhor, porque o Senhor vai te dar a solução, e você vai vencer e prosperar em nome de Jesus. Mas precisa deixar de ser morno. Se nós ficarmos mornos, meu irmão, nós vamos ficar nessa vida medíocre e não vamos receber o melhor do Senhor. Quantas pessoas que dentro da sua casa, meu querido, dentro da sua casa vive uma vida de mornidão. Dentro da sua casa não passeia mais com os filhos, não faz um carinho na esposa, a esposa não trata mais bem o marido, vive uma vida, de repente não vive uma vida de inferno, de briga, de tribulação dentro de casa, mas vive uma vida mais ou menos, uma vida morna, meu irmão. Muitas vezes as nossas esposas olham para nós e a vontade que elas têm mesmo é de vomitar, como diz Jesus Cristo na palavra. Por quê? Porque somos uns medíocres, vivemos uma vida de mornidão. Meu irmão, faça algo novo na sua casa, chame a tua esposa, vai fazer um passeio, vai dar uma volta, vai passear com seus filhos, compre uma bola, vai jogar bola no parque, faça coisas diferentes para aquecer o relacionamento dentro da tua casa, porque Deus quer que nós andemos, meu irmão e minha irmã, aquecidos, cheios do Espírito Santo de Deus, e isso também faz referência à família que Deus nos deu, à casa que o Senhor nos deu. Onde nós andamos, meu irmão e minha irmã, nós andamos para aquecer, para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para viver a plenitude do Senhor nessa vida, em nome de Jesus. Então a gente precisa deixar de ser morno, meu irmão, deixar de ser morno na família, deixar de ser morno na igreja. Esse aviso aqui que Deus deu a Laodiceia, Jesus Cristo falou a Laodiceia, eu citei aqui na semana passada, que Laodiceia, se você pesquisar na internet, você vai ver que Laodiceia é uma cidade que ela fica numa região desértica hoje da Turquia. Turquia é um país maravilhoso, Turquia é um país próspero. Turquia, meu irmão, é um dos países mais lindos que nós temos na terra. Só que lá onde está Laodiceia, a história mostra hoje que é um lugar desértico, é um lugar que nunca mais nasceu nada. Sabe por quê? Para comprovar que a palavra de Deus é verdadeira. Hoje Laodiceia, meu irmão, está sob ruínas. Você só vê as ruínas de Laodiceia. Inútil como um vômito é. Tem muitas pessoas, meu irmão, que estão vivendo sob ruínas de uma antiga glória, vivendo sob as ruínas de um tempo que já passou, vivendo sobre as ruínas de um tempo que não volta mais. Meu irmão,
O Espírito Santo de Deus quer que você se levante das ruínas, que você se levante das cinzas, que você se levante do pó. O Espírito Santo de Deus quer que você erga a tua cabeça. O Espírito Santo de Deus quer que você aqueça o teu coração com a presença poderosa do Senhor Jesus Cristo na tua vida. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Que você seja cheio do fogo, da presença e da unção do Espírito Santo de Deus essa noite, em nome de Jesus. Levante-se, meu irmão, levante-se. Laodiceia não quis ouvir, Laodiceia não quis prestar atenção, Laodiceia continuou na vida morna, e hoje Laodiceia não passa de ruínas. Se você está recebendo essa palavra nessa noite, é porque ainda há um tempo de você se levantar e esquentar o teu coração na presença do Senhor, você se encher da presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer que você volte ao primeiro amor, Deus quer que você volte aos inícios das suas obras, Deus quer que você se aqueça do teu coração na presença dEle. Deus está dizendo, Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e atender a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do Senhor para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus está batendo na tua porta, meu irmão. Se levante, ceie com o Senhor. Jesus Cristo diz que é o vencedor. Veja, meu irmão, céu não é lugar para quem fica prostrado, céu não é lugar para quem fica jogado, céu não é lugar, meu irmão, para quem cai e não se levanta. Céu é lugar para vencedor, diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo diz assim: ao vencedor, aquele que ouvir a minha voz, aquele que abrir a porta, aquele que deixar eu entrar e cear com ele e ele comigo, aquele que deixar eu trabalhar na vida dele, aquele que se aquecer, ao vencedor darei o direito. Meu irmão, não é favor, não é uma ajudinha, não é algo que você faz por fazer. Jesus Cristo está dizendo que é o direito. Aos vencedores Ele dará o direito de se assentar-se em seu trono, assim como Ele também venceu e se assentou ao trono do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, a palavra do Senhor de Jesus Cristo termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. Quem tem ouvidos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Quem quer se aquecer hoje com a presença do Espírito Santo de Deus? Quem quer, meu irmão, viver o primeiro amor? Quantas coisas nós deixamos ruir, quantas coisas nós deixamos acabar em nossa vida, quantas coisas, meu irmão, nós estamos deixando adormecerem em nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: levante-se porque você é vencedor, levante-se porque eu estou com você, levante-se porque eu estou à porta e eu bato. Entre, meu irmão e minha irmã, por esta porta. Olha que coisa fantástica, a porta batendo na porta. Jesus Cristo diz: eu sou a porta, João 10:9. Eu sou a porta, aquele que entrar por ela será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens, diz a palavra do Senhor. Pelo menos 3 princípios Jesus Cristo está ensinando ali. Ou seja, Ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, eu sou a salvação, não existe outro caminho. Eu sou a porta, não existe intermediário. A religião quer fazer intermédio. Pessoas querem se colocar entre Deus e você. Situações, meu irmão, religiosidade, doutrinas de homens e não de Deus, tentam colocar e fazer um pedágio entre você e Deus. E Jesus Cristo está dizendo: ei, a porta sou eu, quem entrar por mim será salvo. E aí ele continua dizendo: entrará e sairá. Eu preguei aqui domingo passado, isso significa acesso irrestrito ao Pai. Meu irmão, se você tem Jesus Cristo na tua vida, você tem acesso irrestrito ao coração do Deus Todo-Poderoso que você serve. Receba essa palavra em nome de Jesus. Entre na presença dEle a hora que você quiser, clame a Ele a hora que você quiser, apresente os seus pedidos a Ele a hora que você quiser, porque Deus está te ouvindo em nome de Jesus para atender e solucionar a tua causa. Entrará e sairá, meu irmão, e encontrará pastagens. Pastagem é provisão, é vitória, é alimento, é abundância, é refúgio, é segurança para o teu lar, para os teus sonhos, para a tua casa. As ovelhas, quando encontram pastagem, elas se unem, elas ficam
tranquilas, elas ficam sossegadas, porque elas sabem que o seu bom pastor está ali, elas se alimentam da provisão que o seu bom pastor dá, e o seu bom pastor se chama Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Jesus Cristo termina dando o conselho. Ele termina dizendo: dou este conselho. A revelação para nós nos aquecermos de novo. Meu irmão, eu estou pregando nesse momento para mais de 40 cidades, através da Rádio 106 FM. Muitos estão me ouvindo neste momento. Milhares de pessoas vivendo uma vida morna. Eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo um tempo nessa igreja de aquecimento do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo todos os cultos, pessoas serem transformadas, restauradas, salvas, curadas. Nós estamos vendo a ação do Espírito Santo de Deus nesse ministério. Quem está aqui tem visto o que Deus tem feito. Não é a força do homem, não é a palavra do homem, é o compromisso que Deus tem com a sua palavra. E a sua palavra diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Então a palavra de Deus, meu irmão, ela é acompanhada dos sinais. O Espírito Santo de Deus faz a obra. Nós estamos vivendo, meu irmão, um tempo de refrigério e de ação do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Mas Jesus Cristo disse: vigiem, porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia. Todo tempo, meu irmão, nós somos tentados a cair na mornidão. Todo tempo nós somos tentados a: hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou fazer, tem que ir. A gente torna a igreja, o servir ao Senhor, um hábito, uma rotina, como a rotina de ir numa padaria, por exemplo. Meu irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo é poderosa. A palavra do Senhor diz que nós nos reunimos como igreja para fortalecermos uns aos outros, para edificarmos as vidas um dos outros, para estarmos, meu irmão, reunidos, esperando aqueles que chegam sem discernimento, sem expectativa de vida, sem solução para a sua história. Quando eles olham para você, você pode ter um testemunho dizendo: olha, Jesus Cristo mudou a minha vida, eu era pó, eu era falho, eu era pecador, eu não tinha solução de vida, mas Ele mudou a minha vida, e se Ele fez por mim, Ele vai fazer por você também, em nome de Jesus. Para isso acontecer, meu irmão, nós precisamos estar acesos. Um dos sinônimos de quente, meu irmão, é atenção. Atenção àqueles que sentam ao nosso lado. Atenção àqueles que entram por esta porta. Atenção, meu irmão, porque Deus quer te usar para libertar vidas, para resgatar almas, para fazer o evangelho propagar nessa terra, para fazer o reino de Deus prosperar nessa terra, e assim, meu irmão, nós prepararmos essa terra para que o Senhor Jesus Cristo venha fazer a sua colheita, levar a sua noiva em nome de Jesus. Então Jesus ali dá os conselhos. Ele diz: o primeiro conselho que eu dou a vocês: compre ouro fino de mim, e vocês serão ricos. Meu irmão, um dos sinônimos de ouro na palavra do Senhor é a palavra de Deus. Provérbios diz que as palavras ditas no momento certo são como frutas de ouro incrustadas numa bandeja de prata. As palavras proferidas no tempo certo. Jesus está dizendo assim: compre as minhas palavras, compre a minha palavra e você vai vencer. Compre a minha palavra e a tua casa vai prosperar. Compre a minha palavra e os teus filhos vão ser libertos. Compre a minha palavra e a tua história vai mudar. Compre a minha palavra e você se tornará rico de verdade. Jesus está nos ensinando isso. Olha o valor da palavra, meu irmão. O valor da palavra. Muitas pessoas costumam olhar para pessoas que têm riqueza e chamam aquelas pessoas de mão de vaca. E é por isso que muitas vezes, meu irmão, a gente não cresce, porque a gente acha que os outros são mão de vacas, e a gente gasta tudo que a gente tem.
Mas a verdade é que quem tem e conquistou sabe como é difícil conquistar. E ele não é mão de vaca, ele pode ser aos olhos dos outros. Ele é alguém que economiza porque sabe quanto custam as coisas. Com a palavra de Deus, meu irmão, é a mesma coisa. Com as palavras que o Senhor nos dá, é a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, ó, compre as minhas palavras. Mas, meu irmão, saiba economizar a palavra, para quando você falar a palavra certa. Quando você abrir a sua boca, que seja a sua boca para abençoar. Quando você declarar alguma coisa, que seja para edificar. Quando você proferir uma palavra, que seja para encorajar. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tiago diz que de uma mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que a língua do povo de Deus, ela não pode ser uma língua que adora o nome do Senhor e amaldiçoa o seu filho em casa. Ela não pode ser uma língua que declara que o Senhor é rei e quando toma um tropeção na rua, fala um palavrão. A palavra do Senhor está dizendo, meu irmão, para nós comprarmos a palavra dele e nós nos tornarmos ricos para a honra e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Tome cuidado com aquilo que você vai falar daqui para frente. Tome cuidado com aquilo que você vai dizer. Meu irmão, muitos problemas a gente arruma na vida porque a gente fala o que não deve na hora que não deve. Por uma besteira, a gente abre a boca. Momento de raiva, o inimigo lança uma seta e você lança a semente. E aquilo ali às vezes causa um problema para o resto da tua vida. Você nem quis dizer o que você disse. Você nem prestou atenção no que você disse. Mas a palavra lançada, ela não volta vazia. Você pode provocar uma ferida na alma da pessoa que te ouve para o resto da vida, por causa de uma besteira, de uma bobagem, de uma palavra lançada na hora errada. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. Cuide da palavra. É melhor, meu irmão, não abrir a boca, engolir um sapo atravessado, mas não lançar uma palavra de maldição. Porque a Bíblia diz que aquele que lança a palavra comerá do seu fruto. Quem vai sofrer com as consequências daquilo que a gente lança somos nós mesmos. O fruto é a recompensa do semeador. Toda palavra de maldição que a gente lança, a gente volta, a gente recebe essa palavra de volta. E Jesus está dizendo, tome cuidado. Depois ele diz assim, compre vestes brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Sabe o que ele está dizendo? Compre a santidade. Lá em Hebreus tem um texto que diz assim: esforcem-se, se esforcem para terem relacionamento, para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Olha o que Jesus está dizendo: sem santidade ninguém verá a Deus. O que é ser santo na presença do Senhor? Ser santo na presença do Senhor é abandonar os velhos pecados, é abandonar os velhos hábitos, é abandonar aquele pecado que você sabe, todo dia está na sua porta e todo dia você cede a ele. A palavra do Senhor está dizendo: esforcem-se, se esforça. Vai ser necessário esforço, não vai ser fácil, vai ser necessário esforço, mas se esforça para ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você vai vencer em nome de Jesus, se você se esforçar. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. A palavra do Senhor diz para nós abandonarmos os velhos hábitos. A palavra do Senhor diz que a iniquidade mata, porque a iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado. Muitas pessoas, para não enfrentar aquilo que de errado está na sua vida, elas tornam aquilo normal. Ela acha uma forma de se adaptar ao erro. E a Bíblia está dizendo que se nós nos adaptarmos ao erro, a palavra pecado é uma palavra pesada, mas pecado significa errar o alvo. Se nós nos adaptarmos a errarmos o alvo, que é Cristo, nós não veremos a santidade do Senhor, diz a palavra do Senhor. E por último ele diz: compre colírio para vocês poderem enxergar. Colírio, meu irmão, é a revelação da palavra do Senhor. Colírio é a revelação que você encontra quando você abre a palavra de Deus e a Bíblia salta nos seus olhos e sai ali uma semente que você está procurando. Quando você está querendo algo do Senhor e você abre a palavra e o Senhor lhe responde. Isso é revelação. E a palavra de Deus diz que sem revelação o povo se desvia. Sem a revelação divina o povo se desviará, diz a palavra do Senhor.
Jesus está dizendo: compre a revelação. A matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto. A cozinheira diz que a ordem das batatinhas não altera a maionese, né, Marcelo? Mas aqui nesse caso, esta ordem é fundamental. Você compra a palavra de Deus. Quando você comprar a palavra de Deus, você terá condições de comprar a santidade. Porque na palavra de Deus você descobre onde está a santidade. Na palavra de Deus você descobre o que o Senhor quer para você. Na palavra de Deus você descobre o que o Senhor não quer para você. Então quando você compra a palavra, você está apto para comprar a santidade. Quando você tem a palavra e a santidade, a revelação brota na tua vida. E aí você começa a viver todos os sonhos que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Então se esforce, meu irmão, a partir de hoje, para comprar a palavra do Senhor. Congregue, sirva a Deus, ouça a palavra do Senhor, ouça os mensageiros de Deus sobre a tua vida, ouça as palavras que o Senhor declara através da boca dos seus profetas para a sua vida. Compre essa palavra, diga amém, tome, meu irmão, essa palavra como posse. Você vai descobrir a santidade, e através da santidade você vai descobrir a revelação do que Deus tem só para você, o que Deus preparou só para você, aquilo que a palavra do Senhor diz, que desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Você é um escolhido desde o ventre da sua mãe para realizar um propósito nessa terra, e este propósito nessa terra vai glorificar o nome do Senhor e te colocar por cima e não por baixo, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Louvor vai cantar, e eu gostaria de orar com você que quer se aquecer na presença de Deus. Você, meu irmão, que mais do que coisas, mais do que bênção, quer aquele que abençoa. Mais do que aquilo que Deus pode dar, você quer o Deus poderoso. Mais do que aquilo que o Senhor pode entregar na sua mão, você quer o Deus que entrega as coisas nas nossas mãos. Aqueles que querem se aquecer com a presença do Espírito Santo, aqueles que querem se reconciliar com Deus, aqueles que querem deixar, meu irmão, a mornidão, a vida mais ou menos, um pé lá, outro cá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo aqui não está falando para pecadores. Jesus aqui não está falando para perdidos. Jesus aqui está falando para a própria igreja. Muitos de nós estamos desviados dentro da própria igreja. Viemos aos cultos, adoramos a Deus, louvamos ao nome do Senhor, mas estamos desviados do propósito que Deus tem para a nossa vida. E por isso andamos mornos. E o Senhor quer que nós nos aqueçamos. O Senhor quer que nós nos enchemos da sua graça, da sua unção, do poder, do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós, e seríamos suas testemunhas até os confins da terra. Se você quer, meu irmão, receber um revestimento de graça e de unção do Espírito Santo, saia do teu lugar, venha à frente, e nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero chamar os obreiros, que eles venham à frente, para impor as mãos sobre aqueles que virão até aqui, e vamos clamar, vamos buscar, vamos adorar o nome do Senhor, uma canção de adoração, em nome de Jesus. Se eu me humilhar, vem pra frente, diante do teu altar, e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Glória a Deus, aleluia. Neste lugar, tu és Eia. Vamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus. Adore o Senhor onde você está. Erga um clamor neste momento. Dê o seu melhor louvor a Ele. Adore o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui por Ele. Estamos aqui por Ele.
Chegamos até aqui por Ele. Abri os olhos do meu coração. Aleluia. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai. Senhor Deus, chegamos na Tua presença, Pai, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, chegamos na Tua presença neste momento, Pai, para te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor nos auxiliou. Deus poderoso, nós te pedimos nessa noite, Pai, aqueça os nossos corações. Senhor, coloque, Senhor, a cada um de nós nessa noite, Senhor Deus, no alvo, direcionado para o alvo, Pai. Aqueça os nossos corações, Pai. Esquenta, Senhor Deus, o nosso chamado, Pai. Aquece nos nossos corações, Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos encha com a Tua graça, que o Senhor nos encha, Senhor, com a Tua unção, que o Senhor nos encha, Pai, com o óleo santo e precioso do Teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos como igreja, Pai. Te pedimos um renovo, Pai, na Tua igreja. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, não nos deixe, Pai, cair na mornidão. Não nos deixe, Pai, sucumbir, Pai, à mediocridade muitas vezes que a vida nos apresenta, Pai. Muitas vezes, Deus, nós caímos, Pai, nesta falha, Senhor, nesta armadilha de achar que está bom, de achar que a vida é assim mesmo, de achar que o caminho é esse mesmo. Não, Pai, a Tua palavra diz que nós viveremos uma vida em abundância nessa terra. A Tua palavra diz que o Senhor nos faz mais do que vencedor. A Tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor está no seu alto e sublime trono. A Tua palavra diz que por causa do seu sacrifício, Senhor Jesus, o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que para que toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos nesse Deus poderoso, nós cremos nesse Deus que está vivo, nós cremos, Senhor, nesse Deus que nos aquece todos os dias. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, aviva a Tua igreja, Pai. Não permita, Senhor, que a igreja, Pai, caia na mornidão. Deus, a Tua palavra diz que nos últimos tempos, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. A Tua palavra diz que a apostasia, que é o esfriamento da fé, tomaria conta de muitas igrejas nos últimos tempos. Mas aqui nós declaramos que esta igreja é a noiva prudente, que tem óleo na sua candeia, que tem óleo de reserva, que tem unção, que tem graça, que tem a chama viva do Espírito Santo de Deus. Nós profetizamos em nome de Jesus, esta igreja viverá o tempo de abundância, o tempo de provisão, o tempo de crescimento, o tempo da provisão e da graça do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Do Teu altar, aleluia. Sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você pode tomar posse da palavra do Senhor? Será que o teu amém hoje pode ser um amém de assim seja? Eu determino, eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida. Olha aqui mais uma promessa do Senhor, Provérbios 8, verso 17. Provérbios 8 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Se você procurar, você vai encontrar em nome de Jesus. Se você amar, Ele te ama em nome de Jesus. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. É a diferença daquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. O mundo dá, o mundo tira. O diabo dá com uma mão e rouba com outra. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o maligno veio para roubar, matar e destruir. A palavra do Senhor está dizendo que a riqueza, a honra, a prosperidade e a justiça do Senhor são duradouras. Alcança a tua vida, alcança os teus familiares, alcança os teus filhos. A tua descendência será abençoada, porque a palavra do Senhor diz: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O que você faz hoje por Deus, meu irmão, os teus filhos e os teus netos vão colher em nome de Jesus. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Quantos aqui tomam posse dessa palavra em nome de Jesus? O Senhor quer conceder riquezas, tesouros àqueles que o amam. É palavra de Deus para a tua vida. Estou lendo palavra do Senhor. Abra o teu coração, meu irmão, para receber o favor de Deus. Se você ama a Deus, abra o teu coração, porque o Senhor vai conceder favor, honra, justiça, prosperidade, riqueza. Tudo isso está na palavra do Senhor, para aqueles que o amam e andam em retidão. Aqueça o teu coração para viver todas as promessas de Deus em nome de Jesus. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.